gente! Eu sou Daiane França e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de mim. Eu tava pensando, eu faço vídeos para o YouTube sobre sublimação. E aí quando a pessoa vai me procurar nas redes sociais, eu tenho 3 perfis. Eu tenho perfil de papelaria, perfil de artesanato, que é o que eu mais tenho alimentado, e perfil de sublimação. E aí eu falei, esse negócio tá meio confuso, as pessoas devem ficar sem entender. Eu acho que hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Então hoje eu vim falar um pouquinho de como eu cheguei até o artesanato e o que está acontecendo comigo agora na minha vida profissional. Então vamos lá. Eu tenho 39 anos e eu sempre gostei de artesanato, na verdade. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu sempre gostei. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu fiz meu primeiro artesanato, que foram umas bonecas que eu fiz à mão. Fiz várias bonequinhas à mão para mim mesmo. E foi o meu primeiro artesanato. Eu aprendi a costurar vendo a minha mãe. A minha mãe é professora, mas ela sabia costurar roupa. Então nas horas vagas, às vezes ela costurava e eu ficava de plantão vendo ela costurar. Sempre gostei. A família da minha mãe, na família da minha mãe todas as mulheres sabem costurar. Minha madrinha mesmo, ela sempre gostou de bordado e etc. Sempre gostou de artesanato. Então eu sempre carreguei comigo esse amor pelo artesanato, desde criança. E aí eu aprendi a costurar, assim, pequenas coisas. Quando minha mãe saía, eu mexia na máquina dela. E aí eu aprendi a fazer algumas coisinhas na máquina. Depois que eu casei, eu até comprei uma máquina pra mim. Mas o que acontece? Eu me formei no ensino médio e comecei a trabalhar. Nessa época eu trabalhava numa transportadora. Trabalhei nessa transportadora mais ou menos uns 6 meses. Depois a moça que trabalhava lá arrumou uma cunhada dela para ficar no meu lugar. Me mandaram embora. Aí a minha cunhada, que não é minha cunhada mais, mas até hoje eu tenho muito carinho por ela, ela me indicou para trabalhar com um dos chefes dela, que ele tinha, na casa dele, ele tinha um escritório de segurança do trabalho e era para trabalhar meio período, então ganhava meio salário. Olha, isso já tem muito tempo. O salário naquela época era R$150, veja bem, o salário mínimo era R$150, eu ganhava meio salário, trabalhava meio horário, de segunda a sexta. E aí, nessa época, eu já estava me preparando para casar. Eu casei jovem, eu ia completar 22 anos. E aí, eu já estava juntando dinheiro, a gente já estava comprando as coisas para casar e tal, e eu precisava de um emprego que ganhasse mais. Então, procurei o emprego e fui trabalhar, larguei esse emprego de meio horário e fui trabalhar num Ligue Mensagens. Trabalhava de domingo a domingo. E eu achava péssimo trabalhar lá, porque tinha que empurrar mensagem que a pessoa não queria, leva mais mensagem, fica com desconto, vai ser bom, e aquela coisa toda. Eu odiava trabalhar lá. Aí a minha cunhada estava saindo da outra empresa, que era o horário integral, que era a empresa desse engenheiro, com outra pessoa, eram sócios, e aí ela me chamou para ficar no lugar dela, e eu fui trabalhar no lugar dela. E aí nessa empresa, era empresa de consultoria em segurança do trabalho, então eu fazia de tudo lá. Eu fazia desde atendimento telefônico, a tirar nota fiscal, fazer compras, fazer documentação, então fazia tudo mesmo, porque a empresa só tinha eu e um técnico de segurança que ficava fazendo medições para trazer os dados para a gente fazer os documentos. E tinha um estagiário às vezes, mas o estagiário, além de ensiná-lo, quando ele estava no escritório, ele também ficava no campo. Então eu fazia todo o trabalho do escritório. E eu sempre fui criativa, assim, tanto em casa, por exemplo, se quebrasse um cano do chuveiro, por exemplo, eu dava um jeito de resolver. Meu marido fala que eu sou gambiarreira, mas não, eu sou criativa. E no trabalho também eu sempre fui criativa. E quando eu fui trabalhar,
eu já tinha, assim, eu tive a manifestação da distrofia, que eu já falei sobre a distrofia aqui em outro vídeo mais antigo, mas eu não sabia que era. E aí, para resolver o problema, que eu cheguei até a ficar de licença de nota fiscal, tirar muitas notas fiscais e boletos. O boleto a gente tirava na máquina e as notas todas na mão. Então eu fiz tudo, não tinha um software. E aí eu fiz tudo no Excel, com fórmula, botava o valor na nota, já caía no boleto e tal. E eu sempre fui muito empenhada, assim, a fazer as coisas serem melhores e darem certo, com criatividade, usando aquilo que eu tinha. E aí eu fiquei praticamente uma vida trabalhando nessa empresa. E aí quando eu estava com 28, eu tive o diagnóstico da distrofia ainda nessa empresa. E com 29 eu resolvi que era hora de sair dessa empresa. E eu também, a gente decidiu que ia ter filho. E quando eu decidi sair da empresa, foi um momento assim que eu estava muito insatisfeita. Porque nessa empresa eu fazia tudo, inclusive a documentação de medicina, porque a empresa era de segurança do trabalho, mas acabava que eu também fazia a parte de medicina do trabalho. E o médico só assinava o documento. E aí, o meu chefe, ele passou essa parte de medicina do trabalho para uma empresa. Só que a empresa não estava fazendo. Ela não conseguia entregar esse documento. E eu continuei fazendo. E ele me pagava uma comissãozinha bem mínima para fazer esse que era de medicina, que era por fora. Tipo assim, era um serviço a mais. E ele me pagava por esse documento. Era mixaria. E aí ele decidiu que ia me tirar essa comissão porque ele ia passar para a empresa fazer. E aí na época eu falei com ele que eu não aceitaria ele tirar nem R$1 do meu salário, porque meu salário era bem pouco. Eu ganhava um salário na carteira e algumas coisinhas que ele me pagava por fora era bem pouco. E eu já tinha quase 10 anos trabalhando para ele. Falei, olha, tem tanto tempo que eu estou trabalhando para você com tanta dedicação e eu não aceito que você tire R$1 do meu salário. E aí o clima entre a gente ficou bem ruim, porque eu falei com ele que não ia receber. E ele era uma pessoa que fazia conta até da água que a gente bebia, tá? Eram 2 sócios, um deles era o administrador e era o administrador que era desse jeito. E o outro era o engenheiro que eu trabalhei para ele na casa dele meio período. E aí eu falei com ele que não aceitava e aquilo estava me causando muito mal-estar. Eu estava muito mal com ele, pelo tempo que eu estava lá e pela falta de reconhecimento. E aí eu comecei a ficar muito mal, ter problema gastrointestinal, dor no estômago, dor no intestino. Ficava aí 3 dias com prisão de ventre, depois 3 dias com o intestino solto. E aí eu fui ao médico, o médico falou comigo, olha, eu vou fazer os exames, mas eu já vou te adiantar que isso é psicológico, isso aí é estresse. Se é o trabalho, você saia do trabalho. Se é o marido, você larga o marido. Porque isso aí é estresse por alguma coisa que você está passando. Isso é emocional. E como a gente havia decidido que era hora de engravidar, porque minha médica falou comigo que já era hora, porque eu tinha alguns problemas aí. E ela falou assim, olha, é a hora de você engravidar. Se é isso que você quer, se você quer ter filho, chegou a sua hora. Você já aproveitou muito seu casamento. Eu já tinha 7 anos de casada. Você já aproveitou muito seu casamento. Então, agora é a hora. Se você quiser, tá na hora. E aí, eu queria sair da empresa e queria engravidar. Aí eu falei com meu marido, olha, se eu engravidar, eles não vão me mandar embora. Porque eles não vão poder me mandar embora. E eu quero que eles me mandem embora. Então, eu já vou pedir pra me mandar embora agora, antes de engravidar. E aí eu pedi pra me mandar embora. Mal sabia eu que eu já tava grávida. E aí eu pedi pra me mandar embora, eu saí da empresa. E logo que eu saí da empresa, essa clínica que fazia documentação de segurança do medicina do trabalho me chamou, porque eles estavam com dificuldade de fazer a documentação e de implantar o novo software que eles tinham
comprado para a empresa. Então eles me chamaram, eu falei que não, aí insistiram, eu acabei indo. Eu acabei indo porque eu achei que a gravidez ia demorar, enfim, me falaram que como eu tomava anticoncepcional há muito tempo, ia demorar e tal, e eu já estava grávida há 2 meses, eu nem tinha prestado atenção. Aí eu entrei para essa empresa, essa clínica, e aí logo descobri que estava grávida e continuei trabalhando durante a gravidez nessa clínica. Trabalhei até no dia da minha filha nascer. E aí minha filha nasceu e eu me vi naquela situação. Eu vou deixar com alguém, vou deixar minha filha com 4 meses em algum lugar, com alguém, vou deixar e tal. E aí a decisão foi que eu ia parar de trabalhar para ficar com ela até que ela criasse uma certa idade que a gente tinha segurança de deixar ela na escolinha. E assim eu fiz. Eu pedi conta e fui para casa e chorei, porque eu gostava de trabalhar fora. Chorei bastante, inclusive, mas era uma decisão que a gente queria, que eu não queria deixar minha filha com qualquer um. E aí eu parei de trabalhar e fiquei sem trabalhar até ela fazer 2 anos. E nesse tempo eu fiz alguns artesanatos, eu fiz lustre de cordão, algumas coisinhas assim. Mas nada que eu vendesse realmente, porque naquela época, foi em 2011, a internet ainda era meio fechada, sabe? Era mais difícil de vender pela internet. E aí eu fiz alguns artesanatos e tal, e ela completou 2 anos. Eu falei, olha, ela completou 2 anos, está na hora. Vou colocar ela na escolinha, período integral, e vou trabalhar. Me coloquei no mercado de trabalho novamente, e esse chefe meu, que era sócio daquela empresa que eu saí, que era o que eu me dava bem, me chamou para trabalhar com ele. Agora a empresa dele estava maior, tinha funcionários e era para trabalhar horário integral. Eu fui, eu deixava minha filha na escola antes de 7 horas da manhã e pegava depois das 5:30 da tarde. Eu pegava serviço 7 horas da manhã e largava 5:30. E aí, nesse tempo, foi me cobrado que eu deveria fazer hora extra, porque às vezes tinha muito serviço, às vezes tinha uma demanda muito grande, e queriam que eu fizesse hora extra, queriam que eu trabalhasse feriado. Ele pagava as horas extras, ele pagava se a gente trabalhasse no sábado, porque a gente trabalhava as horas do sábado durante a semana. Mas não era questão do dinheiro, a questão era o tempo com a minha filha. Ele queria que eu saísse do trabalho, buscasse minha filha na escola, que era lá perto, levasse para alguém, ficar com ela e voltasse para o trabalho e ficasse até 8, 9 horas da noite trabalhando. Não era o que eu queria para mim nem para minha filha. E aí eu recusava, falava não dá, não tem como. E foi passando assim, eu fiquei lá 2 anos desse jeito. E depois de 2 anos, eu fui mandada embora, porque eu não tinha disponibilidade de horários, porque minhas férias eram compatíveis com as férias da escola da minha filha, que pela CLT eu tinha esse direito. E aí eu fiquei desempregada mais uma vez. Ela estava com 4 anos. E aí com 4 anos eu mudei ela de escola, porque era escola particular, eu pus na escola pública e comecei a ter problemas também com ela na escola pública, pela questão do déficit de atenção e hiperatividade, que não tinha sido diagnosticado, e talvez até por um autismo leve que também ainda está em suspenso aí. E aí comecei a ter problemas com isso, e ela já estava começando na fase de alfabetização e tal, e eu precisei me dedicar mais a ela. E aí procurava emprego, e toda entrevista, como toda mulher já passou por isso, era sempre assim, perguntando se eu tinha disponibilidade de horários, se eu tinha horário para chegar em casa, se meu marido não achava ruim se eu atrasasse, se minha filha ia ficar com quem, e que se minha filha ficasse doente, com quem que ela ia ficar, enfim, não conseguia arrumar emprego. Toda entrevista era a mesma coisa, era um massacre. Era um massacre porque eu tinha filha e porque eu tinha marido. Nesse período aí desde que minha filha nasceu,
as coisas foram meio que sendo atropeladas na nossa vida. A gente teve muito problema financeiro, a gente perdeu emprego, a gente perdeu casa. Então, assim, foram inúmeras coisas que aconteceram na nossa vida que a gente teve que ir passando. Eu acho que todo mundo passa por dificuldades, cada um passou, a gente já passou por muita coisa, sabe? E às vezes a gente até desanima. E aí, nesse ano que eu fiquei desempregada, eu comecei a assistir programas de artesanato à tarde. Estava em casa, assistia programas de artesanato, comecei a me interessar por fazer algumas coisas. E aí eu tive vontade de fazer o chinelo decorado. E falei com meu marido que eu estava pensando em comprar uns chinelos para decorar, para vender. Aí a gente tinha visto naqueles programas de domingo aí na televisão, propaganda sobre sublimação. Aí meu marido falou, não, vamos comprar um negócio para estampar chinelo, camisa e tal, vamos fazer isso. Já que você não tá conseguindo arrumar emprego. E aí fomos nós. Pegamos empréstimo, fiquei devendo minha mãe, tô devendo até hoje, inclusive, mas os pais, a gente nunca vai conseguir pagar o que eles fazem pela gente. Meu pai não tá mais aí, mas minha mãe ainda faz de tudo pra mim. Minha mãe ainda me ajuda até hoje, graças a Deus ela tá aí. E meus sogros também. Sempre que a gente precisa, eles estão aí pra socorrer a gente. E aí compramos um monte de coisa pra fazer sublimação: chinelo, prensa, impressora, camisa e etc, né? E aí eu caí de paraquedas nesse mundo da sublimação, sem saber nada, sem saber de onde vinha, para onde ia. Nunca tinha visto falar como é que era feito, nem nada, não tinha noção nenhuma. E aí comecei a fazer com a cara e com a coragem. Nesse ano eu comprei tudo em novembro, então eu passei o final do ano todo acordando cedo e dormindo meia-noite só fazendo isso, e fazia uma comida correndo e voltava para fazer, com encomendas para entregar até o Natal. E assim fui. E aí depois disso eu comecei a me aventurar em outras coisas. Comecei a fazer almofadas, né? Fui fazendo outras coisinhas e aí comecei a fazer feira para poder vender. Entrei numa feira que tem aqui perto da minha casa, até cheguei a fazer também nesse tempo, cheguei a fazer boneca, cheguei a fazer enfeite de cabelo, porque quando a gente faz artesanato e a gente não sabe bem o que a gente quer e a gente vai testando tudo, né? E aí nesse tempo eu fiz de tudo, eu fiz boneca, eu fiz enfeite de cabelo, eu fiz guirlanda, aí fui fazendo artesanato em geral e fazia o que as pessoas me pediam e tal, e eu não sabia muito para onde eu ia, o que eu queria, fui fazendo. E aí eu larguei essa feira, porque essa feira era de manhã até a tarde, ficava desde, acho que era de 8 a 1, uma coisa assim. E era muito cansativo, sol muito quente, e eu tinha que montar e desmontar a barraca. E essa feira eu ficava com muita dor de cabeça. Eu já chegava em casa no domingo com muita dor de cabeça. Por causa da distrofia eu ficava com muita dor de cabeça. E aí eu larguei essa feira por causa disso, porque estava me dando muita dor de cabeça. Toda vez eu ia e ficava passando mal. E aí eu larguei essa feira. Aí arrumei outra feira para ir, que era à noite no centro da cidade. E essa outra feira, o valor da associação já incluía a montagem da barraca. Então era só ir levar as coisas. Só que aí eu ia, gastava mais do que eu ganhava. Porque eu ia com meu carro, com minhas coisas, mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde para poder montar a barraca, para montar as coisas na barraca. E esse horário meu marido ainda estava no trabalho. Minha filha não tinha ninguém para ficar, então minha mãe ficava com ela. E aí quando meu marido chegava do trabalho, minha mãe pegava o carro e ia atrás de mim, porque ela achava que era inseguro
na hora de vir embora, que a feira acabava 10 horas e tal, e ela não queria que eu ficasse sozinha. Aí minha filha ficava esperando eu chegar à noite e tal, e aí acabava que a gente gastava lá porque a gente comia lá, e a gente gastava combustível e não tava valendo a pena. Aí larguei a feira e fiquei só em casa. Aí resolvi que eu queria mexer com papelaria. Comecei a mexer com papelaria, fazer etiqueta, fazer coisa de aniversário. Então foi só acumulando atividades. E o que acarreta esse acúmulo de atividades? Acarreta que você não consegue fazer muito bem feito um trabalho só, porque quando você faz um trabalho só, você se especializa naquilo. E quando você tem muita coisa para fazer, você tem que comprar muito material, investir muito dinheiro, e aí você não vê retorno. E aí eu tinha um perfil no Instagram, e esse perfil tinha tudo, tinha papelaria, tinha artesanato, tinha camisa, tinha chinelo, tinha tudo que eu fazia, eu postava nesse Instagram. Mas eu já vinha estudando há um tempo sobre nichos, e eu queria, sabe, escolher uma coisa que eu queria fazer de fato. E aí eu fiz uma peça e marquei a artesã, que é dona do projeto. E essa artesã entrou no meu perfil e no outro dia ela estava falando mal do meu perfil. Não diretamente, mas eu tenho certeza que ela estava falando mal do meu perfil. E isso doeu lá no fundo da minha alma, porque eu sabia que era uma coisa que eu queria mudar, eu sabia que era uma coisa que eu tinha que mudar. E aí eu falei, é agora que eu vou mudar. E aí eu peguei o meu perfil, tirei tudo que não fosse artesanato, do que era meu objetivo, e tirei papelaria, fiz um perfil de papelaria, um perfil de sublimação e um perfil só com artesanato. E aí, nesse período, eu já vinha trabalhando na minha cabeça que eu não queria mais a papelaria na minha vida, porque a papelaria é muito cansativo, a papelaria, as pessoas, é muito desvalorizada a papelaria, tem que fazer em grande quantidade, e eu não estava satisfeita com a papelaria. E eu queria trabalhar eu não queria mais trabalhar com encomenda, porque encomenda é dor de cabeça. A pessoa te faz encomenda e aí ela quer um jeito X, ela quer um material que você não tem, ela quer uma coisa que ela viu ali, igual de fulano, e ela quer uma coisa que você acha horrível, mas você tem que fazer porque o cliente está pedindo. Então é uma coisa que eu não acredito que é pra mim a encomenda. E aí a papelaria não me deixou satisfeita, não era o que eu queria mais, a papelaria. E aí eu venho tirando os clientes da papelaria. Esse ano eu já falei para os clientes que eu não vou fazer mais papelaria, já dispensei meus clientes, já mandei para outras pessoas, não vou mais mexer com papelaria. E a sublimação, eu ainda estou fazendo a sublimação, mas essa semana eu já estou trabalhando para me livrar de tudo ligado a chinelo e camisa, porque eu quero nichar, eu quero fazer aquilo que eu gosto, que eu acredito, e quero trabalhar só com aquilo, especificamente, eu quero me especializar em uma coisa só. Então eu achei que era legal eu vir aqui falar, porque, como é que eu vou dizer, as pessoas devem olhar assim o meu perfil do YouTube e falar, mas que coisa confusa, ela coloca sublimação aqui e ela tem um perfil completamente diferente. E eu venho fazendo vídeos de sublimação porque as pessoas me pedem, e quando eu comecei a fazer a sublimação, eu não achei muita coisa sobre sublimação, eu achava muito pouca coisa, muito vídeo assim, que a gente não entendia muito bem a linguagem, não entendia muito o que estava acontecendo. Então por isso eu comecei a fazer vídeos de sublimação. E no meu canal, assim, meu canal é pequeno, mas o que mais dá audiência no meu canal é a sublimação. E aí eu escolhi
eu separei os perfis e escolhi que eu queria fazer um tipo de artesanato. Mas ao mesmo tempo que eu escolhi, que eu separei esses perfis, eu dei uma desanimada. Primeiro porque tá difícil com a pandemia, eu parei de atender as pessoas e tal. E aí também vem na cabeça da gente aquela questão de distrofia e etc. E um dia ela vai me parar, aqueles pensamentos ruins, sabe? E aí, às vezes eu falo que vou parar de tudo, que eu não vou mexer com isso mais. Aí depois eu venho e falo que vou mexer. Aí eu tava bem desanimada assim, com relação a tudo, sabe? Aí um dia eu tava assistindo uma live no Instagram, porque eu acompanho tudo quanto é artesã que eu achar no Instagram, e eu vou acompanhando, e tá na live, e eu ligo lá, não tô fazendo nada, às vezes eu tô aqui costurando, eu ligo a live. E aí eu liguei a live, tava passando a live da Aline Nunes. Eu acho que ela tava conversando com a Patrícia. Acho que era com a Patrícia Yu. E aí elas estavam falando sobre a lei da atração e tal, e enfim. E eu achei uma live muito bacana, colocando a gente pra cima e tal. E falando sobre o segredo. Eu não conhecia o segredo. E aí foi procurar ver o filme no Netflix. Não é o segredo que saiu agora, tá? É o segredo mesmo, não tem nada depois desse nome, que é mais antigo. O outro que saiu agora é até legal, mas não tem muito a ver com o livro. E aí eu vi o filme, aí eu chamei meu marido para ver também. E aí a gente comprou o livro. E a gente tem mudado a partir daí o pensamento. O pensamento da gente tem mudado, a cabeça da gente tem. A gente tá com a mente mais aberta agora, sabe? E mais animado, e às vezes a gente dá uma desanimadinha e o outro fala não, né? Sempre um colocando o outro pra cima. E aí, com tudo isso, né? Da lei da atração, com a escolha de nicho e etc., eu resolvi que eu quero trabalhar com uma coisa só. E agora eu tô fazendo essa transição. Então essa semana eu tô fazendo inventário do que eu tenho aqui de chinelo, porque eu vou colocar à venda chinelo, película, as coisas que eu tenho aqui, vou colocar tudo à venda, camisa, porque eu não quero fazer isso mais. Eu quero fazer o que tá dentro do meu coração, da minha cabeça, e vai dar certo. Vai dar certo porque eu acredito que vai dar certo. E eu vou conseguir tudo que eu quero. Então, eu quis vir aqui para falar para vocês hoje, por isso que tá meio confuso aí. Às vezes a pessoa vai me procurar, tem 3 perfis, um eu acabei de fechar agora, eu ia até tirar ele, mas tinha que entrar no computador para excluir o perfil e eu não consegui entrar. E aí eu vou me despedir da sublimação das camisas, vou me despedir da sublimação dos chinelos. Vou ficar só com as bolsas. Não sei como ainda que eu vou usar essa sublimação aí nas bolsas, porque ainda vou continuar fazendo peças que sejam utilitárias com sublimação. Mas eu quero muito trabalhar com sintético. E aí eu espero que vocês estejam comigo mesmo assim, que vocês continuem me acompanhando. O que eu tiver de conhecimento que eu puder passar para vocês, eu vou passar. Podem continuar aí me perguntando sobre a sublimação, o que eu puder ajudar eu vou continuar ajudando, até porque eu ainda vou continuar com a sublimação, não vai ser em camisa, não vai ser em chinelo, mas eu vou continuar. E espero que vocês todos continuem me acompanhando e torcendo por mim, que eu também estou torcendo por vocês. É isso que eu queria falar para vocês hoje, eu estou muito feliz, muito ansiosa também. E aí, vocês continuem me acompanhando, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo e até os próximos, porque vai ter mais. Tchauzinho!